Olha só, nós vamos falar agora de relações métricas no triângulo retângulo, tá bom? Para a gente começar, vamos entender os elementos de um triângulo retângulo. Então, aqui, olha só, o triângulo retângulo é o triângulo que tem um ângulo de 90 graus. E o nosso ângulo de 90 graus está aqui em cima, no vértice A, tá bom? Então, eu tenho aqui o meu triângulo ABC. E aqui no meu vértice A eu tenho um ângulo de 90 graus, tá? Bom, na frente, do lado oposto do ângulo de 90, esse lado maior aqui é a minha hipotenusa. Então, o lado maior na frente do ângulo de 90 é a minha hipotenusa, que aqui eu tô chamando de A. E os outros dois lados são os catetos, que eu tô chamando de B e de C. Isso nós já aprendemos, estamos revisando. Aqui eu tracei a minha altura. A minha altura, que é essa linha que vem do vértice A até a base, perpendicularmente à base, formando 90 graus aqui com a base. Então, é a minha altura que eu chamei de H, tá bom? Quando eu traço a altura, ela divide o meu lado A em dois pedacinhos aqui embaixo, ó, que um eu chamei de M e outro eu chamei de N. E aí, nós vamos chamar esses pedacinhos MN de projeções do lado C e do lado B, porque é como se eles fossem a sombra aqui do C e a sombra do B é o N. A sombra do C é o M, a sombra do B é o N, tá bom? Bom, então, para eu encontrar a minha primeira relação, nós vamos falar aqui de 3 relações métricas hoje. Para eu encontrar a minha primeira relação, eu vou usar esses dois triângulos, o maior e esse daqui desse cantinho de cá, tá bom? Bom, eu já sei que esse ângulo é igual a esse, que aqui eu tenho um de 90. Então, esse ângulo que faltou, se quando eu tenho triângulos semelhantes, se eu tenho dois ângulos congruentes, o outro também é, então esse que faltou vai ser igual, vai ser correspondente a esse ângulo B aqui, tá bom? Eu preciso entender isso para eu encontrar essas relações. Então, o que que eu vou fazer primeiro? Vou olhar o meu ângulo de 90 do triângulo maior. Então, vou deixar o meu triângulo menor aqui, vou olhar o meu ângulo de 90, esse daqui. E aí, eu vou olhar quem é oposto ao ângulo de 90. O oposto é o que está lá do outro lado. Ao ângulo de 90, no triângulo maior, o oposto ao ângulo de 90 é o lado A. Então, escrevi aqui. Agora, eu vou olhar no meu triângulo menor aqui, no médio. O ângulo de 90 está aqui. Quem é o oposto ao ângulo de 90? O lado B. Por isso que ficou A sobre B. Então, quando eles são semelhantes, os lados são proporcionais. Então, eu posso escrever na forma de uma razão A sobre B. Agora, eu vou olhar o meu ângulo rosinha aqui, que é o ângulo B. Quem é oposto ao ângulo rosinha, vou olhar no triângulo grande, então tem que olhar ele todo. No triângulo grande, oposto ao rosinha é o B, tá aqui, B. E aqui no meu triângulo menor, o oposto ao ângulo rosa é o N, esse que tá aqui, ó. Por isso, B sobre N. E aí, eu vou resolver essa razão para eu encontrar a minha primeira relação. Então, razões proporcionais, eu multiplico os extremos e igualo aos meios, certo? Então, eu faço B vezes B, que é B ao quadrado, igual a vezes N, que é a N. E essa é a minha primeira relação métrica do triângulo retângulo. Agora, vou pegar o meu outro triângulo, que era correspondente a essa outra metadinha aqui, tá bom? E relacionar ele com o triângulo grande. Da mesma forma, primeiramente, eu vou olhar aqui, ó, quem é o oposto ao ângulo de 90 no triângulo grande é o lado A. Então, escrevi aqui. Aí, o oposto ao ângulo de 90 no triângulo menor é o lado C. Escrevi aqui. Agora, né, o ângulo rosa já tá aqui, eu vou olhar agora se o ângulo rosa é o mesmo que esse, então o ângulo que estava faltando aqui vai ser equivalente
ao meu ângulo C. Então, vou olhar agora o ângulo C. E aí, o oposto ao meu ângulo C, no triângulo grande, ó, eu vou olhar o triângulo grande, o oposto é o C, tá aqui. E no triângulo pequeno, o oposto a esse ângulo, que é a mesma medida do C, então, olha o oposto aqui, que é o M, tá aqui. E agora, eu vou multiplicar novamente, né, os meus extremos igual aos meios. Então, C vezes C, C ao quadrado, igual a vezes M, a M. Essa é a minha segunda relação métrica. Bom, todos os triângulos são semelhantes, então esses dois aqui, né, ó, também são semelhantes entre si. Então, agora eu vou encontrar a relação entre esses dois. Vou tirar o maior daqui, esquece um pouquinho maior. Vou usar esses dois, uma sujeirinha aqui. Acho que grudou, ó. Então, vou pegar esses dois aqui e vou fazer da mesma forma. Primeiramente, então, ó lá, vou olhar o oposto aqui vou olhar aqui os meus dois ângulos, o azulzinho e o rosinho, ó. Quem que é o oposto ao rosinha nesse triângulo? É o H. Então, vou escrever o H aqui. E aí, no outro triângulo, quem é o oposto ao ângulo rosinha? É o que tá aqui na frente dele, é o N. Por isso que escrevi aqui, ó, H sobre N. Agora, eu vou olhar o ângulo roxinho aqui. Quem é o oposto ao ângulo roxinho nesse primeiro triângulo? O M. Escrevi o M. E no outro triângulo, o oposto ao roxinho é o H. Então, escrevi aqui M sobre H. Agora, resolvendo, agora é só multiplicar. H vezes H, H ao quadrado. E M vezes N, M, N. Essa é a minha terceira relação métrica do triângulo retângulo. Tá bom? Então, essas são as três relações métricas que estamos estudando agora. B ao quadrado é igual a A vezes N, C ao quadrado é igual a A vezes M, e H ao quadrado é igual a M vezes N. E essas relações métricas aqui nós podemos usar para resolver algumas situações que daqui a pouco veremos alguns exemplos, tá bom? Quando eu traço essa altura minha aqui, né? Na verdade, eu encontro mais dois triângulos, e dois triângulos também retângulos, porque a altura é perpendicular à base, então ela forma 90 graus aqui embaixo. E esses dois triângulos retângulos que eu formei, eles são semelhantes ao meu triângulo maior. Por que que eles são semelhantes? Porque eles vão ter aqui um ângulo de 90, né? Da mesma forma que o triângulo maior tinha um ângulo de 90 aqui em cima. E eles vão ter um ângulo aqui que é comum, que é o mesmo do triângulo grande. Então, esse ângulo aqui do meu triângulo que eu formei agora, ó, é o mesmo ângulo do triângulo grande. E esse meu ângulo nesse outro triângulo aqui é o mesmo ângulo do meu triângulo grande também. Então, quando eu tenho dois ângulos congruentes, esses meus triângulos já são semelhantes, né? Então, pelo caso AA, tá bom? Então, quando eu corto aqui ao meio, eu tenho dois triângulos que são semelhantes, vou colocar eles aqui, ó, a esse triângulo maior. Então, esses dois triângulos são semelhantes ao triângulo maior, tá bom? E aí, quando eles são semelhantes, eu posso encontrar algumas relações e algumas razões. E é isso que eu vou fazer agora, encontrar essas relações.